em Atos 2:14 ao 16, diz assim: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhe: Homem judeu, e todos que habitam em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Aleluia. O 25, aleluia, ele vai falar: porque dele disse Davi: sempre via diante de mim o Senhor, porque esta está à minha direita, para que eu não seja comovido. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou, e a minha carne há de repousar em esperança, pois não deixará a minha alma no inferno, nem permitirá que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecido os caminhos da vida, com a tua face me encherei de júbilo. Homens, irmão, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Sendo, pois, ele profeta, sabendo que de Deus havia prometido com juramento que da sua descendência levantaria o Cristo para o assentar sobre o seu trono. Aleluia. 37 diz assim: E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração, e perguntarem a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, homens e irmãos? Disse-lhe Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós batizai em nome de Jesus Cristo, para o perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. E muitas outras palavras, isto testificava e exortava, dizendo: Salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Pai, em nome de Jesus Cristo, a tua palavra, Senhor Deus, ela é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. Vem com a tua unção, vem com a tua graça. Vem, Senhor, que teu Espírito Santo possa trazer em nós, Senhor, as boas lembranças, Senhor, da tua palavra. Possamos ser alicerçadas nela, Senhor, a cada dia. Que a nossa fé seja acrescentada, Senhor, todas as vezes que colocarmos o pé dentro desta casa, Senhor, em nome de Jesus Cristo, para não ser incrédulo, meu Deus, como aquele homem que levou o seu filho, Jesus, para ser curado. Mas, Senhor, ele pediu a ti que ajudasse, Senhor, a sua pequena fé. Ó Deus de poder, ajuda-nos, Deus. Se há pequena fé aqui nesta noite, acrescenta, meu Senhor, para que todos sejam cheios da tua glória, cheios da tua unção, cheios do teu poder, cheios do teu Espírito Santo, Senhor, para que possam daqui, Senhor, andar, meu Deus, em novidade de vida, com ousadia, meu Deus, falar do teu amor, da tua graça, com ousadia conquistar em teu nome, com ousadia, Senhor, ser curado em teu nome, renovado, restaurado, Senhor. É o que eu te peço, meu amado, em nome de Jesus, através do teu Espírito Santo. Amém. Amém, irmãos? Tá? Aleluia. Então, aleluia, nós estamos numa noite de Santa Ceia e só podemos sentar nesta mesa porque verdadeiramente Jesus Cristo morreu e ressuscitou, né? E esta é a nossa pregação. A pregação, aleluia, que temos, né? Devemos sempre procurar oportunidade para quê? Para anunciar o Evangelho, para falar de Jesus. Jesus, ele não é uma religião, nós temos que ter esse entendimento. Jesus Cristo, ele é salvação. Sem Jesus, ninguém verá a Deus. Sem o Filho, ninguém vai ver a Deus. E é difícil a humanidade entender isso.
sabe? Porque Jesus é a luz. Ele veio revelando para nós como luz, né? E Deus, irmão, tem muitos deuses por aí. Aleluia. Então Deus, ninguém rejeita a palavra Deus. Se você falar assim, olha, eu vou orar, quer uma oração? A pessoa quer uma oração. Mas se você começar a falar de Jesus, deixa para outro dia. A pessoa não quer mais. Por quê? Porque Jesus é luz. E aonde a luz entra, as trevas têm que sair. Então as pessoas se sentem perturbadas com o nome de Jesus. Mas Deus, aleluia, aquele povo todo servia a Deus. Fazia as suas ofertas, fazia ali os seus rituais que eles tinham. Uns, sinceramente, outros quebravam seus rituais, servia a Deus, servia a Baal também. Mas Pedro, aleluia, ele andou com Jesus. Ele foi um discípulo que o Senhor chamou para andar com ele, escolheu Pedro. Já foi falado aqui de Pedro, né? E Pedro, irmãos, ele sempre estava perto do Senhor. Pedro queria sempre mais, ele não tinha medo de perguntar, ele não tinha medo de aprender. Ele queria aprender de Deus mais. É o que nós devemos querer também, aprender mais de Deus. E quando, aleluia, o Senhor, ele cumpre a promessa que estava, aleluia, descrita por Joel, profetizada por Joel, ele cumpre essa promessa. Jesus falou, se eu não for, né, o Espírito Santo não pode vir. Eu preciso ir para que o Espírito Santo venha. Por quê? Porque aonde vocês estiver, ele estará convosco. Como, aleluia, o Senhor estava somente em Israel. Jesus Cristo, ele andava em Israel. Jesus Cristo viveu em Israel, Jerusalém, andou pelas circunvizinhas, aleluia. Mas o evangelho sendo espalhado, aleluia, né? O Senhor queria a presença dele com todos, para que se cumprisse a palavra dos profetas. Eis que estou convosco todos os dias, e todos os dias, meu irmão, Deus está conosco, através do Espírito Santo. É só clamar por Ele, é só chamar por Ele, Ele está presente. Então, quando Pedro, ele viu isso, aleluia, que o derramar do Espírito estava ali, e todo mundo ficou confuso, todo mundo ficou, aleluia, agitado. Às vezes, irmãos, quando Deus faz um movimento diferente na igreja, há pessoas que ficam agitadas, há pessoas que ficam confusas, de ver um irmão dançando diferente, de ver um irmão rodando, de ver um irmão fazendo isso, e ficam confusos, aleluia, mas é o mover de Deus, aleluia. Você já imaginou como é que vai ser a eternidade? Você acha que a eternidade é Deus sentado no trono, Jesus Cristo à direita dele, os anjos tudo em fileira, tocando, cantando? Você acha que é isso? Não, irmão, o céu é avivado, aleluia, a própria vida está lá. O céu, aleluia, é um lugar de barulho. Se você não gosta de barulho, meu amado, o céu não é teu lugar, aleluia, né? Se você não gosta de estar na presença de Deus, o céu não é teu lugar, porque ali Deus vai, aleluia, a presença do Senhor vai invadir aquele lugar, e nós seremos invadidos. Hoje eu estava pensando, meu Deus, como é que vai ser no céu? Como é que vai ser quando eu sair daqui, ganhar um corpo glorioso, aleluia, passar pela transição da morte, como vai ser, aleluia? Você pensa nisso, meu irmão? Eu penso nisso. Nós temos que pensar nisso. Nós somos pessoas espirituais, já falou aqui que nós somos pessoas espirituais, e como pessoas espirituais nós temos que pensar nisso, aleluia. Como vai ser, aleluia? Será que vou trabalhar no céu, vou ter um cargo no céu, aleluia, vou ficar mais perto, vou ficar mais longe, aleluia? Como vai ser a casa, né? Como vai ser a casa, meu irmão, aleluia? Eu ganhei minha avó para Jesus, falando que Deus tinha uma casa para dar para ela, que ela nunca tinha casa, e que Jesus tinha uma casa para ela, se ela queria. Ela falou, ele tem uma casa? Eu falei, tem. Ele salva a gente, além de salvar, levar para a eternidade, ele tem uma casa. A senhora acredita que ele é um salvador e que ele tem uma casa para nós? Eu acredito. Aí ela fez a confissão de fé, meu amado, isso foi num domingo,
ou um sábado, foi no domingo. No domingo, quando chegou na quarta-feira, a minha avó foi enterrada. Sabe, irmãos, porque eu tinha pedido a Deus, Deus tinha falado que era para mim ir lá falar dele com ela, e eu falei, Deus, eu não posso ir agora, era fevereiro, eu falei, as crianças estão de aula, eu não posso, mas se o Senhor me guardar, em junho eu vou, e quando eu chegar naquele lugar, o primeiro lugar que eu vou é onde ela está, e assim eu fiz, meu amado, aleluia, sabe, olha o poder da palavra, é isso que eu quero que você entenda, a palavra, aleluia, a palavra ela tem poder, aleluia, Deus me chamou, eu falei com ele, eu negociei com Deus, negociei com Deus, Deus, agora eu não posso ir, mas eu vou, e fiz isso, sabe, quando eu entrei naquele lugar, eu não fui na casa de ninguém, o primeiro lugar que eu fui onde minha avó estava. Quero dizer, meu amado, que nós temos que crer mais na palavra, no poder da palavra, aquilo que Deus, Ele tem para nós, aleluia, e os discípulos, aleluia, eles, depois que Jesus morreu e ressuscitou, eles começaram a crer. Não, ele morreu, ressuscitou como ele falou, e eles começaram a crer, e quando, aleluia, o Espírito Santo vem sobre eles, e que Pedro, aleluia, ele se levanta para defender Jesus Cristo, ele estava cheio do poder de Deus, e ele começa a falar que seja notório, né, que os homens, aleluia, não estavam embriagados. Ele começou a explicar que os homens não estavam embriagados, porque os homens bebem à noite as pessoas bebem, né, lá, aleluia, em 1 Tessalonicenses 5, ele fala isso, que as pessoas bebem à noite, aleluia, deixa eu dar uma achada aqui para você, ou se eles quiserem pôr, 1 Tessalonicenses 5, 7, amém? Então, amados, então as pessoas bebem à noite as pessoas se embriagam, mas, aleluia, de dia não, olha lá, eles bebem-se de noite, né? E ao dormir, dormem de noite, e os que se bebedam de noite, mas ali era de dia, e aqueles homens não poderiam estar embriagado. Ele começa ministrando isso. Nós sabemos que tem gente que bebe o dia inteiro, mas aí está fora da normalidade. As pessoas que bebem o dia inteiro, ele já é uma pessoa, né, possuída pelo Zé Pilintra, e ele alimenta o Zé Pilintra o dia inteiro pela bebida. É diferente de uma pessoa normal, não era normal eles beberem o dia inteiro. Então ele começa o discurso dele falando isso, trazendo a palavra, né? Mas ele fala, isso foi o que o profeta Joel profetizou. Ele começa a trazer a palavra em Jesus Cristo, porque, aleluia, Jesus falou muitas vezes através do profeta, mas agora Jesus estava falando pelo Filho. O Filho revelou-se a nós, e o Filho começa a falar, né? Ele falou, nos últimos dias, Joel falou que derramaria do Espírito Santo sobre toda a carne. Irmão, o Espírito Santo, ele está derramado, aleluia, sobre cada um, mas a diferença está em você ouvir a voz do Espírito Santo e a voz do mundo, né? A voz do mundo, mas o Espírito Santo fala. O Espírito Santo, meu amado, ele fala, aleluia, com qualquer pessoa. Às vezes a gente acha, não fala. Ele pode não habitar na pessoa, mas ele tem o poder de falar com as pessoas. Eu já tive prova disso, de Deus livrar, aleluia, pessoas espíritas de morrer através de um sonho, porque deram crédito ao sonho. E aleluia, a pessoa não morreu, mas aqueles que não deram crédito ao ouvir o sonho, né, que o menino contou e morreu, aleluia, na viagem, mas ele não morreu, porque ele deu crédito ao sonho. Então Deus fala, meu amado, Deus fala com os rebeldes, aleluia, para mostrar o teu poder e a tua graça. Se deres ouvido, aleluia, dá o livramento, né? Às vezes Deus fala, Deus, quando nós vemos no Velho Testamento, o Senhor estava sempre falando com eles, olha, não faça isso. Quando o Senhor ia levar cativo, ele falava, olha, vai, porque se vocês forem, vocês serão abençoados, mas aqueles que forem rebeldes e ficar aqui, vai morrer a peste, vai morrer a espada, vai morrer. Sempre tinha os rebeldes, é engraçado, né? Sempre tem aqueles que não ouvem a palavra de Deus, tem aqueles que, aleluia, não ouvem. No meio
meio da nossa família é assim, irmãos. Tem os que ouvem e tem os que não ouvem. Aí você vai parar de ouvir, vai parar de obedecer porque o outro não obedece? Não, irmão. Cada um escape pela sua alma. Cada um escape pela sua alma, aleluia, porque naquele dia, aleluia, pai não leva filho, filho não leva pai, né? Esposa não leva esposo, não, irmão, cada um, aleluia, e Deus é tão lindo, aleluia. Se a gente for e alguém da nossa família não for, meu amado, você não vai ficar triste lá, não vai ficar angustiado, não vai ficar nada, meu amado, lá é só felicidade, aleluia, lá é eternidade. Nós temos um Deus feliz, alegre, bondoso, aleluia, que enviou o seu próprio filho por amor, para salvar a mim e a você. E à medida que a gente vai conhecendo a Deus, aleluia, Deus, ele vai abrindo o nosso entendimento para as coisas. E Pedro, ele estava agora com o entendimento aberto, ele estava entendendo, aleluia, né? Os olhos espirituais, o ouvido espiritual, o coração, a alma dele, o espírito dele estava aberto para Deus, e ele entendeu aquilo, aleluia, né? Que Deus derramaria do Espírito, e haveria profecia, haveria, aleluia, sonhos, haveria tantas coisas, para quê? Para desviar o homem, aleluia, do erro e do engano, que o Senhor trabalharia de outras formas, não seria agora mais só no profeta Jeremias, só no profeta Ezequias, só através de Abraão, só através de Moisés, não. O Senhor agora derramaria do Espírito, e todo aquele que ouvisse o Senhor, aleluia, e se abrisse para o Senhor, aleluia, usaria. O Senhor mostraria a sua grandeza, o seu poder e a sua graça. Amém? Então, ele começa a fazer o sermão, né? E ele fala: homem israelita, escutai estas palavras, a Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmo bem sabeis. Ele chama eles, aleluia, lembrança. Se lembra de Jesus de Nazaré? Aquele que abriu os olhos do cego, aquele que curou os enfermos, aquele que multiplicou pão e peixe, vocês até comeram. É ele, é dele que eu estou falando, é dele, porque havia uma mentira, irmãos, que Jesus tinha morrido, que tinham roubado o corpo de Jesus, tinham levado, aleluia, embora, né? Os soldados receberam dinheiro para falar essa mentira. É diferente de hoje, meu irmão, não é diferente, aleluia. Eclesiástico fala que nada é novo, tudo já aconteceu, tudo, desde o início, né? O pastor Celso pregou aqui, aleluia, que eles tinham que pagar imposto. O que nós fazemos? Pagamos imposto, aleluia. Então tudo, aleluia, a mesa, amado, é a mesma. A diferença está no que você se serve da mesa, aleluia. Se você serve, aleluia, de Deus na mesa, você vai ser abençoado, haverá provisão, né? Pedro estava, aleluia, com Jesus. Talvez Pedro não tinha o dinheiro para pagar o imposto, aleluia, naquele mês, naquele ano, não sei como eles pagavam, aleluia, mas ele estava com Jesus, e Jesus é provisão. Então o que ele fez? Ele conseguiu, aleluia, para ele e para Jesus, aleluia, fazer aquilo que era para fazer. Quando nós estamos com o Senhor abre porta aonde não tem porta. Então ele começou a chamar, aleluia, aqueles homens, aquelas mulheres, aquelas pessoas que estavam ali, aleluia, a lembrança daquilo que Jesus tinha feito. Vocês não são testemunha que ele ressuscitou Lázaro 4 dias mortos? Porque, irmãos, era aldeia e as conversas, elas se espalhavam, né? Eles contavam um para o outro, ia contando os feitos. Então muita gente sabia de todos os milagres que Jesus tinha feito, das maravilhas que o Senhor tinha feito. E ele começa a lembrar, né? Vocês são testemunha de tudo isso, vocês sabem disso.
Nós não estamos falando para vocês, inventando uma história de um homem que morreu e ressuscitou, e vocês não conheceram ele. Vocês conheceram ele. Vocês comeram o pão que ele multiplicou, comeu o peixe que ele multiplicou, vocês ouviram o sermão deles, foram curados, vocês são testemunha. Nós somos testemunha, irmãos, de que Deus tem feito, não só no passado, mas no presente. Nós temos visto Deus fazer coisas maravilhosas, aleluia. Nós temos visto porque o Senhor é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Ele cura, Ele salva, Ele batiza com o Espírito Santo e Ele leva para o céu. Ele cura todo mundo? Não, meu irmão, às vezes já é a hora da pessoa partir. E por isso que eu falei que nós temos que pensar em eternidade. Que às vezes as pessoas, eles têm medo, aleluia, né? Não vamos falar da morte, porque o cristão não morre. Eles passam desta vida para outra vida. Então você tem medo de passar. E quando você ora por alguém que não é curado, aquela pessoa passa dessa vida para outra. É salvo em Jesus Cristo, passou, meu amado, não morreu. Né? Não morreu, e Jesus curou, parou o sofrimento, parou a dor, parou a aflição, deu descanso à família, porque dá um descanso à família, dá a dor da separação, mas dá um descanso à família, aleluia, porque nós não nascemos para sofrer. Jó entendeu isso em todo o sofrimento dele. Os amigos estavam lá, falava que ele tinha pecado, ele falava que não tinha, né? Jó, meu amado, ele foi provado, aleluia, pelo Senhor. A única coisa que ele achou de erro dele foi o quê? O que eu mais temia me aconteceu. Ele tinha medo, aleluia, de perder tudo. Ele perdeu tudo. Talvez ele não tinha medo nem da enfermidade, porque a enfermidade veio depois, mas ele foi perdeu tudo que ele tinha. Né? Ele fazia as ofertas dele, ele fazia as ofertas pelos filhos, porque ele falava, vai que meus filhos pecaram lá na festinha deles, falaram alguma coisa contra Deus, e ele fazia as ofertas dele, mas ele temia perder, porque vê que Satanás falou assim, né? Serve Deus de Jó de balde, é o Senhor deu tudo para ele, agora tira o que ele tem, tira, né? Depois, amado, Satanás ficou embravecido, ficou decepcionado, enraivado. Você já pensou um diabo enraivado? Eu já vi um diabo enraivado. Ele pega a cadeira, ele pega as coisas, joga para o alto, ele fica doido, sabe? Ele arranca sangue de pastor. Eu já vi isso tudo. Graças a Deus nunca tirou de mim, mas já vi tirar de pastor perto de mim, na igreja ali embaixo. Se lembra, pastora Mara? Né? Eles faziam um show, né? Então, sabe? Mas eu já vi isso tudo, aleluia. Satanás deve ter ficado louco quando viu que Jó não arredou o pé, que Deus era bom, que o Redentor dele vivia. Aí ele falou assim, o que dará o homem pela sua pele? Aí ele pede a Deus para tocar na pele de Jó. E aí, meu filho, foi prova de fogo para Jó, para Deus que sabia que Jó era sincero. Sabia que Jó era sincero, e para Satanás foi um desafio. Mas quando tocou no corpo de Jó, a mulher ficou desesperada, mandou ele amaldiçoar a Deus e morrer. Mas ele falou, tu fala como uma louca tu fala, porque o meu Redentor vive, ele vai se levantar, e ele vai mostrar o poder dele, aleluia, né? E ele fala, ainda que eu morra, eu te louvarei, aleluia, então, ainda que tu me mates, eu te louvarei. Então, irmãos, a convicção que alguém tem. E aí, por fim, ele fala, mas Deus, eu acho que numa daquelas conversas angustiantes, ele fala, mas Deus, o homem deveria ser colhido à cova, como o trigo é colhido ao celeiro. Eu creio que essa foi a palavra-chave, meu amado. Palavra-chave para Deus abrir o céu e fazer algo sobrenatural na vida de Jó. Não só restituir tudo que Jó tinha, mas trazer a saúde para ele, restituir filhos em Jó, aleluia, fazer algo novo, meu amado, na vida dele e da mulher. A mulher teve que ver, aleluia, que o Deus do marido dela era fiel e é fiel para conosco. Ela teve que ver. E nós, aleluia, aprendemos com a história de Jó, o que? Fidelidade, meu amado. Nós não podemos arredar nosso pé por nada, aleluia. Tem gente que fica tristinho porque fulano morreu. É triste sim, amado. Se morrer sem Jesus é triste, né?
É muito triste, porque vai para o inferno, infelizmente. Não é eu que falo, é a Bíblia. As pessoas não gostam que fala, mas é verdade. E nós estamos aqui para ouvir a verdade. Aqui é um lugar de verdade. Aqui é onde Jesus está. Onde Jesus está tem verdade. Aleluia, né? Então morreu. Para que você está chorando para alguém que já está queimando no inferno? Sabe? Não adianta, meu amado. Você tem que pedir força a Deus e buscar a Deus. Né? No velório a gente fala, ó irmão, isso aqui já morreu, né? Amanhã pode ser você, pode ser eu. Melhor você se encontrar com Deus. É melhor você fazer uma aliança com Deus para você ter vida eterna. Essas são as pregações de velório. Aleluia, porque as pessoas choram porque a pessoa está lá dentro, mas esquece que amanhã pode ser ela. Aleluia. Mas se você tem Jesus, meu irmão, você não morre. Você passa dessa vida para outra. Aqui tudo é pelo poder da palavra. E há pessoas que não crê. Aleluia. Não crê porque as pessoas dão mau exemplo, né? Dão mau exemplo. Aleluia. Ah, não quero Jesus porque fulano diz que é crente e ele tem mau exemplo. Aleluia. Mas ele vai ser lapidado até que o mau exemplo dele acabe, né? Porque ele tem Jesus, então Jesus vai trabalhar na vida dele. É igual o pai que tem um filho, né? O pai vai trabalhar na vida do filho. O filho está doentinho, vai lá levar no médico, vai dar um remedinho. O filho fez uma coisa errada, vai botar de castigo, vai bater no filho, vai ajeitando o filho, vai alinhando o filho. E Deus também é assim conosco. Às vezes tem muitos irmãos, aleluia. Quando eu falo irmãos, eu estou generalizando, né? Cristão, de todos os lugares, até de todo mundo, que está com a vida tortinha. Mas o que Deus vai fazer? Deus vai lapidar, meu amado. Deus vai lapidar. Eu já vi Deus lapidar muita gente. Aleluia. Nós conhecíamos um pastor, logo assim que nós viemos para o Evangelho, o pastor Toninho, e ele começou a ficar meio terrível, ele era meio terrível. Me lembro um dia que eu estava indo no monte lá em Mogi, né, uma chuva chovendo, ele virou para o Paulo e falou assim, olha, você vai ser internado, você vai ser operado. Eu falei, vai não, pode parar com isso. Não vai ser internado, não vai ser operado. Porque estômago ele tem, é úlcera no estômago. E não opera, porque ele tinha mania de chamar os outros para a igreja dele assim. Ele falava, olha, vai acontecer isso com você. Se você for para a minha igreja fazer 7 dias de campanha, sabe, você vai ficar melhor. Porque 7 dias, irmão, se você vai para uma igreja, você fica 7 dias ali fazendo, a palavra vai trabalhando na tua vida. E eu falei, não, ele não vai não. Pode parar, Toninho. E a gente ia na igreja dele, gostava dele, ia sempre lá, mas não congregava lá, sabe? Ia nos montes com ele. Você chegou a conhecer, pastor Toninho? Depois, meu amado, Deus trabalhou tanto na vida daquele homem sofreu um acidente, tá? Mas ele aprontou muito com os outros pastores que a gente conhecia, que a gente andava junto, e ele sofreu um acidente tão grande de um Fusca que ele tinha, e aquele homem, Deus trabalhou ele em cima da cama, trabalhou, enquanto ele não consertou a vida dele toda, o Senhor não recolheu ele. Então, meu irmão, não se iluda. Eu não vou servir Jesus porque tem lá o meu irmão que é da Assembleia, tem o meu irmão da Batista, tem o meu irmão de não sei onde, e ele está com a vidinha torta, porque no céu não entra pecado. E se a pessoa não negar o nome de Jesus, se ele ter Jesus na vida dele, se ele ter a aliança dele com Jesus, Jesus vai lapidar ele, Jesus vai fazer o barro direitinho, vai amassar o barro, né? Tirar todos os espinhos, tirar toda a pedrinha, fazer um vaso bonito para entrar no céu. Aleluia, é o Pai, meu amado, aleluia, é o Pai que ele, quer ver, Camila, vou pegar a tua vida, tá? A Camila, né? Camila estava lá fazendo coisa, mas a Elaine, o céu, só Camila vai até o fim, Camila vai empurrando Camila, até Camila chegar lá, aí Camila chegou lá, é Deus, meu amado, certo? Porque no fundo ela não desistiu daquilo que ela queria. Então, se você não desiste de Jesus, fala, não, eu não quero mais Jesus. Jesus, quero mais saber de Jesus, não. Quebrei a aliança, não estou nem aí para Jesus. Se você não quebrou a aliança, meu amado, Deus, Ele vai trabalhar na vida. Então, você não precisa, não existe desculpa. O que eu quero falar com você? O que o Espírito Santo quer falar comigo e com você? É que não existe desculpa para você não servir Jesus. Não existe, meu amado. Tá? O meu nível é um, o do pastor Paulo é outro. Tá? Cada um tem um nível, tá? Da Elaine é um, do pastor Celso é outro. Mas cada um tem um nível diante de Deus. Cada um tem um azeite diante de Deus. Tem uma unção diante de Deus. E Deus vai trabalhando nessa unção. Vai abrindo entendimento, vai dando conhecimento,
né? Para quê? Para que nós chegamos lá. É o Senhor que vai nos levando. É Ele que vai diante de nós e vai preparando os caminhos. O que Ele faz? Ele vai tirando os caminhos tortuosos da minha e da tua vida. Então a gente vai caminhando, vai aprendendo a vida inteira. Estamos aprendendo com o Senhor. A Bíblia diz que o sábio aprende com o problema do vizinho. Então nós vamos aprendendo. Então até com os problemas da Bíblia nós vamos aprendendo. Vamos aprendendo com as coisas boas e vamos aprendendo também com as coisas ruins, né? Vamos aprendendo. Por quê? Hoje eu estava falando assim, Senhor, tem gente que vive tanto, até falei com o Paulo, tem gente que vive tanto, Jesus. Ó Senhor, a pessoa nem te conhece, vive tanto e vive bem. Sabe o que o Senhor falou comigo? É a minha misericórdia, para ver se eles me aceitam, porque naquele dia não tem desculpa. É mais sério do que a gente pensa, irmãos. A graça é uma graça, né? E às vezes a gente pensa assim, poxa, né, fulano tem tudo. Não, meu amado, é a bondade de Deus. Poxa, aquela fulano, meu Deus, o irmãozinho tão benção. Benção, irmãozinho, dormiu e não acordou. Glória a Deus, irmãos. Sabe? A Bíblia diz assim, andou Enoque com Deus e Deus tomou para si. Gostava muito disso. Eu falava, Deus, eu queria andar com o Senhor. Esses dias, irmã, depois de muito tempo, eu falei muito isso quando a gente estava lá em Aperibé, abrindo a igreja. Eu falava muito isso com Deus, muito isso com Deus. Aí, esses dias, talvez semana passada, o Senhor falou comigo assim, Ana, você não falou que queria andar comigo e eu ia tomar você, para você eu tomar você? Eu falei, sim, Senhor. Ele falou, então, você está andando comigo, vai chegar o dia que eu vou tomar você para mim. É nós, meu irmão. É nós estamos andando com Deus. Chegar o dia que Deus vai nos tomar para Ele. Aleluia. Deu? Essa palavra é para nós. É nós que andamos com Ele. É nós que conhecemos Ele. É nós que entramos pela porta estreita. Porque a porta é estreita. A porta não é tão larga, né? Porque nós podemos, somos livres para tudo. Mas sabendo que tudo que nós fizermos, vamos ter que dar conta a Deus. Aí, a hora que nós chegar para dar conta, estamos devendo. Se estamos devendo, vamos ter que pagar. E vamos pagar como? No entendimento. É no entendimento que nós pagamos a Deus. Então, nós passamos algum processo para entender aquilo que nós não entendemos de bom grado. Aquilo que nós, aleluia, achamos, isso aí não tem nada a ver. Isso aí é bobeira. Isso aí, as pessoas falam isso, mas não é bem assim. Bem assim, irmãos, né? Bem assim, como a gente vê muitas coisas aí acontecer e pensa que agora está tudo bem. Mas se as águas correrem como está, nossos filhos vão pagar preço alto. Nossos netos vão pagar preço alto, né? Por quê? Porque as águas estão correndo fora daquilo que era para correr, né? Então nós temos que entender que Deus, aleluia, Ele vai nos instruindo da nossa caminhada. E Pedro pega a palavra e ele começa a falar, aleluia, com o Senhor, através do Espírito Santo, ele começa a falar com aquelas pessoas que conheceram Jesus, mas que não deram crédito a Jesus, que estava lá no dia da crucificação, falando, crucificam, né? O dia, aleluia, e solta Barrabás, solta os bandidos. Está diferente de hoje? Não, nada é novo, né? Tudo está igual, aleluia. Por isso que nós temos que ter Jesus, irmão, para olhar para Jesus, para nós também não entrar numa roda errada, porque, aleluia, tudo que nós fizermos, nós daremos conta ao Senhor, aleluia, né? Mateus 9:1 fala de um paralítico, né? Que os amigos levaram, né? Entrando no barco, passou por outra banda, mas Jesus conhecendo os seus, no 9:4, mas Jesus conhecendo os seus pensamentos disse, por que pensais maus em vossos corações? Pois qual é mais fácil dizer, perdoados são teus pecados, ou dizer-te, levanta-te e anda.
né? Por quê? Porque tinham trago um paralítico para Jesus. E eles queriam o quê? Eles queriam colocar aquele paralítico diante do Senhor. E quando o Senhor, ele vê aquele paralítico, Jesus, ele fala com o paralítico, ele poderia falar, levanta e anda, mas ele falou com ele, perdoado estão os teus pecados. Sabe, irmãos, às vezes nós estamos na casa de Deus e nós achamos que nós não temos nenhum pecado, né? Mas esse pecado aqui, que o Senhor, ele fala com ele, o Senhor aqui está, aleluia, salvando aquele homem. O Senhor ali está mostrando para ele que todos nós viemos de um pecado original, separado de Deus nós estávamos. Agora aquele homem se aproximou de Deus e Deus, aleluia, cura ele, mas, aleluia, né? Em outras passagens, quando Jesus, ele cura o cego de nascença, Jesus perdoa os pecados daquele cego, cura ele, aleluia, e quando vê ele na sinagoga, Jesus fala com ele, né? Veja que já estás bom, mas não peque mais. Para quê? Para que não suceda coisa pior. Por quê? Porque agora nós estamos ligados com Deus. Então Deus fala para mim e para você, para a gente evitar de pecar, meu amado. E se pecar rapidamente, ir até Jesus, lavar nossas vestes no sangue do Cordeiro, pedir perdão, porque a Bíblia diz que Ele perdoa todos os nossos pecados e não lança em rosto, aleluia. Então nós devemos confiar na palavra. Ah, mas eu fiz isso, Deus vai me perdoar, vai. Se você chegar diante de Deus, orar ao Senhor, Senhor, eu fiz isso com fulano, eu fiz isso com ciclano, ô Senhor, eu fiz isso contra mim mesmo, Senhor, eu fiz o que eu não deveria ter feito, pede perdão a Deus, meu amado, você pode sair dali, tendo certeza que Deus te perdoou. Você pediu de coração, Deus te perdoou, aleluia. E se é com o teu irmão, vai lá, fala com o teu irmão. Se é com o teu marido, fala com o teu marido. Se é com o teu filho, ou que se é com teus pais, fala, meu amado, que é bom falar, aleluia. É bom confessar o pecado uns aos outros, aleluia, né? Há coisas que você faz, aleluia, e que não é nem com as pessoas, às vezes são coisas, pensamentos que você pensa, aleluia. Então esse é com Deus, é você e Deus, aleluia, e pode ter certeza que o Senhor perdoou e apagou todos os teus pecados, porque é isso que Ele fala, que Ele lança no mar do esquecimento todos os nossos pecados. Então Pedro, meu amado, ele fez essa defesa, aleluia, a favor do Evangelho. Às vezes nós ouvimos as pessoas falar do Evangelho e nós não fazemos defesa nenhuma. Nós ainda, né, começamos a falar mal também. Gostamos, aleluia, de falar. Eu não gosto nem de ouvir problema de evangelho, situação de evangélico, eu não gosto de ouvir, irmãos, né? É eles com Deus, é Deus com eles, aleluia. Tinha uma irmã que ela estava com um problema, aleluia, familiar, aleluia, e ela contou umas coisas para a gente, mas um dia eu mandei uma mensagem para ela, eu falei, olha irmã, eu estou orando por você, mas eu não tenho, isso aí é um problema seu, tá? E ninguém tem nada com isso, a gente não sabe o que Deus tem aí na frente. E eu falei isso com ela, ela não gostou, porque queria, nunca mais falou comigo, porque na verdade ela queria que ficasse alimentando o problema dela. Nós não estamos para alimentar problema, irmão, aleluia, nós estamos, aleluia, para jogar água na lenha, sabe? Para quê? Para que não haja fogo estranho. Tem muito fogo estranho, porque nós alimentamos, nós começamos a dar o nosso parecer. Nós não temos parecer para dar para ninguém. O que tem é a palavra de Deus. Aleluia. Pecou? Pede perdão. Pecou, meu amado? Aleluia. Lava suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Prossiga a tua vida. Nós estamos aqui pela graça. Quantas pessoas desistiram, meu amado? Quantas? Se, aleluia, todos estivessem aqui, essa igreja estava lotada, já tinha aberto, aleluia, né? A galeria. Mas o que? Às vezes as pessoas não suportam ouvir a palavra, arrependei-vos. As pessoas não suportam que a porta, ela é estreita, mas a porta é estreita, meu amado. Não adianta fazer, aleluia, falar o que as pessoas querem ouvir e naquele dia a gente ser rejeitado, o pastor ser rejeitado.
Porque a Bíblia não fala que naquele dia, né, as pessoas vão falar, mas Senhor, no teu nome eu preguei, no teu nome eu orei, no teu nome, aleluia, né, eu curei, no teu nome os demônios saíram. Mas por quê, meu amado? Não é nós que fazemos, é no nome dele. Aleluia, né? Então, aleluia, nós vamos ser salvos pela nossa santificação. Aleluia. Não é porque sem santidade ninguém poderá ver a Deus. Não é por eu ter escrito Jesus aqui no meu braço, ou no meu pescoço, ou no cordão. Não é. Não é o nome dele que vai me levar para entrar na eternidade. O que vai levar são o quê? As minhas obras, a transformação que eu fiz na minha vida por amor a ele. Por amor, né? A vida espiritual é bem igual à vida material. Quando você arruma um namorado, você faz tudo que o namorado gosta, né? Ou vice-versa, quando gosta muito faz, né? Não corta cabelo, não usa tal roupa, não faz isso, não faz aquilo, não faz nada daquilo que gosta, né? Porque gosta, aleluia, e quer conquistar. Aí depois casa, você continua, aí depois muitos passam o tempo, né? Aleluia, aí já acostuma, aí você já tem a sua vida, já não tem tanto aquele negócio, tanta aquela exigência, né? Não usa essa roupa, não usa esse cabelo, não faz isso, não faz aquilo, aleluia, né? Mas como Jesus, meu amado, não. Com Jesus, aleluia, o que ele nos chamou e falou, ele continua falando. Arrependei-vos. Né? Então, com ele, aleluia, não tem mudança, não tem variação. Aleluia, ele continua, né? E nós, por amar ele, aleluia, nós continuamos fazendo aquilo que ele gosta, né? Fazendo aquilo que ele gosta, porque ele é bom, aleluia, e a bondade, a misericórdia dele dura para sempre. Amou tanto, amado, ninguém nos amou tanto, né, a ponto de dar o seu único filho por nós. Então ele, aleluia, ele continua fazendo o seu sermão e ele diz, aleluia, sendo, pois, ele fala de Davi, porque eles tinham Davi como grande estima. Então eles falam, né? Acho que aonde eles estavam ali, devia dar para ver o templo, o sepulcro de Davi. Quando você vai a Israel, assim, né? O muro da lamentação é em cima, e ali a casa de Davi, e ali embaixo, onde está o túmulo, está as coisas de Davi, é numa rua abaixo, né? Mas bem embaixo, né? Uma ladeira assim, duas ladeiras, e ali a casa de Davi. E aí ele mostrou e falou assim, olha, né, vocês de Davi, que o túmulo de Davi está ali, Davi está ali também, aleluia, mas Jesus Cristo não. Ele fala, 29, homens, irmãos, seja lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Quer dizer, mas a de Jesus não, a de Jesus, aleluia, né? Não tem ninguém, está vazia, aleluia. Ele deve ter falado de Maria, né? Maria foi primeiro, aleluia, né? As mulheres foram lá, mas ele não estava e falou com a gente correu, também foi lá, chegou lá, ele não estava, mas depois ele apareceu a nós e comemos com ele, comemos peixe com ele, né? Então, amados, aleluia, ele foi descrevendo de uma forma, relembrando eles tudo aquilo que Jesus tinha feito, aleluia, e ele diz, sendo por ele profeta, sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que da sua descendência levantaria o Cristo para assentar sobre o seu trono, né? Porque o Senhor tinha feito essa promessa a Davi, lá em 2 Samuel 7:12. Nesta provisão disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no inferno, nem a sua carne viu a corrupção. Então ele fala, né, que Deus não deixou a alma, aleluia, do Senhor, aleluia, né? Então Deus, aleluia, ele é maravilhoso. Ele ressuscitou Jesus, aleluia, do que todos nós somos testemunha. Agora nós também somos testemunha, irmãos. Temos experiência com Deus, Deus tem falado conosco, temos sentido a sua presença, aleluia, temos visto a tua boa mão estendida sobre nós, aleluia, fazendo coisas grandes e maravilhosas, né, aleluia, né? E Davi, ele fala que Davi fala, de sorte que exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto, que vós agora vedes e ouvi. Novamente ele
fala que Davi também falou do Espírito Santo, que Davi clamou pelo Espírito Santo, e era aquilo que Deus tinha feito. Os homens não estavam bêbados, porque Davi não subiu ao céu, mas ele próprio diz: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que esse Jesus, a quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Amém, amado? Então, olha a maravilha, né? A maravilha. Ele lembrou ali que eles tinham crucificado Jesus. E Pedro faz o sermão, aleluia. E o poder de Deus, aleluia, cai sobre aqueles homens de uma forma tão grande que eles perguntam: o que vamos fazer para se salvar? E eles falam para ele, né? Aleluia. E disse Pedro: arrependei-vos, né? Falou a mesma coisa, irmão, que João Batista falou, que Jesus falou: o reino de Deus é chegado até vós, né? Arrependei-vos. Então, é arrepender. O evangelho é renúncia. O evangelho é a gente deixar tudo que é mal e praticar o bem dentro da palavra de Deus. O bem não salva, meu amado, mas te santifica. Tá? O bem não é você ficar dando dinheiro para os outros, compra para os outros, não, sabe? É você temer a Deus, é você honrar a Deus, dentro da palavra de Deus, fazer o que Deus manda. Faz parte você ajudar? Faz parte, tudo faz parte, mas quem faz isso e não tem Jesus como Senhor, não tem valor nenhum. E disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Viu? Então você tem que ser batizado, você tem que crer, ser batizado para você receber o dom do Espírito Santo, para você receber o fruto do Espírito: paciência, perseverança, sabedoria, meu amado, entendimento. Tudo isso, aleluia, vem de Deus para nós, aleluia, né? Para não ser mulheres loucas, homens loucos, mas ser homens que edificam a casa, mulheres que edificam a casa, filhos, aleluia, que edificam a sua casa, honrando seus pais, aleluia, para que depois venha a ter uma casa abençoada também, edificando uma família. Então é isso, aleluia, que o Espírito Santo nos dá. Por isso vamos nos colocar de pé nesta noite, vamos orar, aleluia, ao Senhor, pedindo ao Senhor que nos edifique mais, que acrescente a nossa fé, que nós possamos ser cheios, que nós possamos mais e mais amá-lo de todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, nós possamos amar o Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, nesta noite, Senhor, estamos aqui para sentar na Tua mesa, noite gloriosa, Senhor. Oh, Jesus, que maravilha! Oh, Jesus, Tu disse que o Senhor desejou muito comer a ceia conosco. Nós também desejamos, Senhor. Nos alegramos, Senhor, quando viemos à Tua casa para sentar na Tua mesa, para comer do Teu corpo, para beber do Teu sangue. Senhor, por isso queremos nos limpar. Faça fluir em nós, Senhor. Se há alguma coisa em nós, Senhor, que devemos colocar no Teu altar, pedindo perdão, Senhor, endireitando nossas veredas, nós queremos colocar nesta hora. Queremos, Senhor, depositar diante de Ti, Senhor, a nossa vida, nossa alma, nosso corpo, Senhor, nosso espírito. Limpa-nos, Senhor. Encha-nos, Senhor, da Tua glória. Nos capacita, Senhor. Nos capacita para ser mãe, nos capacita, Senhor, para ser esposa, nos capacita, Senhor, para ser pai, Senhor. Capacita-nos para ser filhos, Senhor. Nos capacita para servir. Servir ao Senhor com alegria, apresentar a Ti com cânticos, Senhor, com júbilo, Senhor. Ore kalaxereme kandahai, que não tenhamos um coração fingido, Senhor, uma mente, Senhor, turbada, Senhor, aonde, Senhor, a boca fala, Senhor, e o coração sente outra coisa, Senhor, e a mente maquina. Por isso entregamos em Ti, Senhor, a nosso coração, entregamos a nossa mente a Ti. Alinha, Senhor, alinha a nossa mente com o nosso coração,
para que da nossa boca, Senhor, flua palavras, Senhor, de vida, flua palavras, Senhor Deus, aleluia, que te alegre, Senhor, que invoca o teu poder, Senhor, que traz, Senhor, a existência, até mesmo que não existe, que nós possamos ser canal de bênção, Senhor, para a cura, para a restauração, dentro dos nossos próprios lares, Senhor, que nós possamos, Senhor, usar o teu poder, Senhor, dentro, Senhor Deus, aleluia, da nossa família, Senhor, para sermos cheios da tua glória, para vermos o teu poder, Senhor Jesus, ser aperfeiçoado em cada fraqueza, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, opera as tuas maravilhas, opera, Jesus, o teu poder e a tua graça nesta noite, Senhor, sede conosco, Senhor, nos alimentando, Senhor, segundo a necessidade que temos nesta noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus.